galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ver sobre o reino protista, ou será protoctista? Qual que é o certo, professor? Nessa aula de hoje, vocês vão ver justamente isso, né? Quais são as características principais desse reino, quem são os indivíduos que pertencem a esse reino, e também algumas relações dos indivíduos pertencentes a esse reino com a nossa vida. Tudo bem? Então, vamos começar essa videoaula. Bora lá! Reino protoctista. Galerinha, nessa aula de hoje, eu vou dividir, na verdade, essa aula de reino protoctistas em duas aulas. Essa primeira aula, nós vamos falar especificamente sobre protozoários, tá bom? Depois da outra aula, eu já menciono para vocês o porquê que eu dividi essa aula em duas, tá? Primeiro, vamos começar falando sobre características gerais do reino protoctista. Eles são seres eucariontes, tá? Eles podem ser unicelulares, né? Então o organismo ele é formado por uma única célula, ou então multicelulares, que eles são formados então por um conjunto de células. Vocês podem ouvir por aí o termo também pluricelulares, tá? Vocês podem falar pluricelulares ou multicelulares, só que para esse caso aqui, o mais certo seria a gente falar o termo de multicelulares. Por quê? Porque multicelulares é um indivíduo que ele é formado por mais de uma célula, um conjunto de células, só que essas células elas não formam tecidos verdadeiros. Ao passo que quando a gente fala que o organismo é pluricelular, aí sim, aí nós estamos querendo falar que ele forma tecidos verdadeiros, podendo então formar órgãos e sistemas. Tá? Quanto à obtenção de energia deles, eles podem ser tanto autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, tá? E sintetizam a matéria orgânica, ou então eles podem ser heterotróficos, tá? Que não têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, de sintetizar a matéria orgânica. Mas e aí, o que eles fazem? Eles consomem a matéria orgânica já pronta e disponível no meio ambiente, tá? E eles podem se reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente, tá? A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, ainda nessa aula. São exemplos desse reino quem? Protozoários e algas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre protozoários, tá? Eu vou deixar em uma próxima aula para a gente falar só sobre algas. Tudo bem? Senão fica muito extenso essa aula aqui. Bom, mas eu estou falando aqui ó, de reino protoctista. Aí alguns de vocês podem falar, ué, não era reino protista? Tá? Mas então, é protistas ou protoctistas? Tá? O que é cada uma dessas duas palavras aí? Antigamente, classificávamos como reino protistas. Né? Então, os materiais mais antigos, um pouco mais atualizados, eles trazem como reino protista. Tá errado falar? Não, não está errado. Tá? Mas o mais correto, e o que tem se procurado utilizar nos dias de hoje, é o termo protoctistas. Por que isso? Porque aqui nesse reino agora foram incluídos as algas. Então eu falei que representante desse reino aqui eram quem? Eram os protozoários e algas. Antigamente as algas não estavam aqui, as algas estavam classificadas lá no reino das plantas, tá? E aí eles foram trazidos para cá. Mas por que tiraram plantas do reino das plantas? Porque essas algas elas não formavam tecidos verdadeiros, então elas eram multicelulares. E eles queriam deixar no reino das plantas todos os organismos eucariontes, pluricelulares, que formavam tecidos verdadeiros. E aqui não, aqui eles tiraram então de lá e colocaram nesse reino aqui. E aí eles tiraram esse nome de protistas e atualizaram para protoctistas. Tudo bem? Esclarecido isso? Bora lá começar então nossa aula falando de características de protozoários. Quem que são esses protozoários? Eles são organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos, tá? Aqui, nós estamos incluindo os heterotróficos, então eles não produzem o seu próprio alimento, correto? Eles podem ser divididos, eles podem ter um tipo de vida livre ou então parasitas, tá? Alguns deles podem até ser simbiontes, podem ser mutualísticos, tá? Mas aqui nós vamos falar dos de vida livre e dos parasitas, tudo bem? Eles são classificados de acordo com a sua forma de locomoção, tá? Lembra que lá em bactérias a gente classificou as bactérias conforme o formato deles? Aqui não,
Aqui nós vamos classificar ele conforme o meio de locomoção. E como estão divididos eles? Eu dividi basicamente aqui em 4 grupos principais, né? Os grupos mais conhecidos. Eles são os grupos, então, dos esporozoários, tá? Que eles não apresentam forma de locomoção, tá? Então, eles não se locomovem por si só, tá? Os rizópodes, tá? Que se locomovem através de pseudópodes, que são aqueles falsos pés, né? Então, ó, só para mostrar aqui para vocês, esse aqui era o esporozoário e esse aqui é o rizópode, tá bom? Nós temos também os flagelados, que pelo nome, né, é fácil a gente deduzir que eles se locomovem através de um flagelo, tá? E nós temos os ciliados, que também fica fácil a gente saber, né, que os ciliados se locomovem através do batimento de cílios. São inúmeros cílios presentes ao longo, né, da célula desse ser vivo aqui, ok? Bom, vamos começar a detalhar agora, né, que é cada um desses grupos. Começando pelos esporozoários, né? O esporozoário, então, eu falei para vocês que não possui estrutura de locomoção, tá? Por que ele recebe o nome de esporozoários? Porque em uma determinada fase, né, da vida desse ser vivo, ele tem uma reprodução que ele produz esporos, tá? Como uma forma de reprodução assexuada, chamada de esporulação, então, essa reprodução, tá? Então, é o único grupo que faz isso aqui, né, aparentemente, então ele foi denominado como esporozoários, tá? E eles são parasitas, tá? Então, eles, para sobreviver e obter os seus alimentos, eles ficam parasitando, né, o interior do corpo de um outro ser vivo, tá bom? 2 casos bem conhecidos de esporozoários são o Plasmodium, tá? Eu coloquei Plasmodium SP, tá? SP não é de São Paulo, SP é de espécies, né? Porque são várias espécies, né, dentro desse gênero Plasmodium que causam essa doença conhecida como malária, uma doença bem conhecida, né, aqui para nós, né, do Brasil, principalmente na região norte, tá? E um outro esporozoário, conhecido então como o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Tá? Eu não vou falar muito dessas doenças agora, nesse momento, porque no final dessa aula nós vamos ter só um tópico só sobre doenças causadas por protozoários, tá bom? Aí a gente detalha certinho o que é cada uma dessas doenças. Aqui eu só estou dando exemplos de esporozoários para vocês. Então, espécies do gênero Plasmodium, causadores da malária, e o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Aqui está uma lâmina, né, feita, uma preparação de microscópio feita, mostrando para vocês imagens reais, né, desses protozoários. Aqui, ó, Plasmodium falciparum, tá? Plasmodium ovale, Plasmodium vivax e Plasmodium malariae, tá? Eles, então, causadores da malária, tá? Cada uma delas causa sintomas um pouco diferentes, mas o nome da doença acaba sendo malária, tá? Bora lá. Protozoários do tipo rizópodes, tá? Se locomovem através de movimentação de pseudópodes, pelo nome pseudópodes, falsos pés, tá? Eles podem ser parasitas e podem ser também de vida livre, tá? Então temos aí, né, o representante clássico, que são as amebas. Nós temos amebas que são de vida livre, né? Nós temos amebas que são parasitas. Nós temos inclusive amebas, né, que presente dentro do nosso corpo, né, no trato intestinal, que não causam necessariamente mal para a gente, tá? Então elas ficam ali de boa, né, num tipo de uma relação comensalística, né? Ela se dá bem e não faz nada para a gente, tá? Então, mais um clássico, né, de uma doença aqui parasitária de protozoários do tipo rizópodes é a da entameba histolítica, né, causador da amebíase, tá? Também vamos falar no final dessa aula sobre essa doença, tá? Elas então utilizam seus pseudópodes para quê? Elas utilizam-se, lógico, né, que é para se locomoverem, mas ela também utiliza para englobar partículas, né, para fazer a sua alimentação. Elas fazem isso através de um processo chamado de fagocitose. Quando a ingestão de partículas, elas são partículas sólidas. Já se elas forem partículas líquidas, esse nome é o nome desse processo,
muda para pinocitose, então ingestão de partículas líquidas, tá? E essas células também têm que eliminar os resíduos, tá? Esses resíduos, né, essas excretas, elas são eliminadas através da plasmocitose. Então seria a liberação, né, dessas excretas de dentro da célula para fora, tudo bem? Então esses três nomes aqui de processos que essas células realizam. Aqui eu coloquei para vocês um esquema de como, né, um risópode, uma ameba, por exemplo, ela engloba uma partícula, tá? Ela faz a sua digestão, né, a digestão dessa partícula, e como ela elimina tudo isso por plasmocitose. Então ela mostra, né, a fagocitose, a digestão intracelular, e depois a eliminação de resíduos por plasmocitose. Então, olha aqui, ó. Aqui começa no número 1, uma partícula alimentar, né, disponível aqui no meio ambiente, e essa ameba, ela começa a emitir esses pseudópodes em direção a essa partícula alimentar. Ela vai emitindo esse pseudópode de forma que ela vai abraçando, né, dando a volta em torno dessa partícula alimentar. Esses pseudópodes, eles se encontram, tá? E o citoplasma, né, eles se unem, né, e a membrana plasmática aqui, né, elas se unem, se fundem. Quando tem essa união da membrana plasmática, a parte interna aqui, ela acaba formando um vacúolo, tá? Então, que ela reveste toda, né, a partícula alimentar que foi ingerida, tá? Então, isso aqui, ela forma, então, um vacúolo alimentar. Aí, há a participação de outras organelas aqui, ó. Essas organelas pequenininhas, verdinhas, representadas nessa figura, elas trazem enzimas digestivas. Elas são chamadas de lisossomos. E esses lisossomos, eles vão se unir nesse vacúolo alimentar e vão liberar as enzimas digestivas de dentro dela para dentro agora desse vacúolo alimentar. Quando tem essa união de vesículas, né, digestivas aqui, ó, né, os lisossomos com o vacúolo alimentar, esse complexo chama-se de fagossomo, tá? Então, torna-se o vacúolo digestivo, tá? O fagossomo, o vacúolo digestivo. Aí o que acontece? Essa partícula, ela vai sofrer a digestão. E aí a célula absorve todo, né, aqueles nutrientes que são necessários para ela, e tudo aquilo que sobrou aqui, que a célula não vai utilizar, isso aqui vai virar o vacúolo residual. Então o vacúolo residual é o vacúolo formado desde lá do fagossomo, tá? Que foi retirado todos os nutrientes necessários para a célula e sobrou apenas os resíduos. Aí esse vacúolo residual ele vai, né, indo até a extremidade da célula, se une aqui, né, na sua membrana plasmática e faz a liberação, né, desses resíduos para o meio externo. Tá? Então esse processo é a plasmocitose. Tudo bem? Assim ela também faz para se locomover, né, emitindo esses pseudópodes, tá? Para fazer a locomoção, então ele emite, né, esse pseudópode para cá e faz o recolhimento, né, do restante da célula em direção ao pseudópode. E assim ele vai fazendo sucessivamente para se locomover no meio externo. Tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Grupo agora dos flagelados. Então, pelo nome é fácil da gente deduzir, né, que eles se locomovem através de flagelos. Tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, uma preparação laminar também, né, mostrando para a gente alguns flagelados. Tá? Olha aqui o tamanho do flagelo deles. Eles podem ser, né, de vida livre, como é o caso das algas euglenas. Tá? Eles podem ser mutualística, como é o caso do Triconinfas sp, é um gênero, né, de protozoários que ficam no interior, no estômago de cupins e baratas. São eles que são responsáveis, por exemplo, para fazer a digestão, né, da madeira que eles comem, né, da celulose, para eles poderem obter os nutrientes. Se não fosse, né, por elas, eles não conseguiriam fazer essa digestão da celulose, tá? E obter os nutrientes necessários então para eles. E nós temos também uma relação parasitária, tá?
Aqui eu coloquei para vocês também alguns exemplos de doenças causadas por exemplares de flagelados. Nós temos os Trichomonas vaginalis, causador da tricomoníase, a Giardia lamblia, causador da giardíase, o Trypanosoma cruzi, que a gente já falou bastante em aulas anteriores aí, né, causador do mal de Chagas, ou doença de Chagas, e o Leishmania brasiliense, que é causador da leishmaniose. Tá? De novo, minha gente, não precisa se preocupar, que a gente vai falar sobre essas doenças no final dessa aula aqui, no tópico específico sobre protozooses. Certo? Então aqui ó, é uma preparação laminar mostrando então o Trypanosoma cruzi para vocês. Continuando, grupo agora dos ciliados, tá? Também assim como os flagelados, os ciliados é fácil de saber como eles se locomovem, porque é pelo próprio nome aqui, presença de cílios, tá? Os ciliados, eles se locomovem até mais rapidamente do que os flagelados, né? A gente pensa, né? Flagelado, ele tem, né? O flagelo é bem maior do que um cílio, então ele deve se locomover mais rápido, mas não, tá? Pela quantidade de cílios presentes, né, nessa célula aqui, né, desse organismo, são inúmeros cílios, e o batimento sincronizado de todos eles faz com que essa movimentação de ciliados seja muito mais rápida do que o de flagelados, tá? Eles representam aqui pra gente um grupo de organismos mais complexos, tá? Aqui eu já coloquei, então eles se locomovem mais rapidamente, né, do que o dos flagelados. A maior parte dos representantes desse grupo é de vida livre, tá? Um exemplo clássico disso é o paramécio. E o paramécio, eu coloquei aqui, ó, são ciliados grandes, porque eles são grandes mesmo, tá? Você não consegue enxergar ele a olho nu, lógico, tá? Mas eles são células bem maiores do que as outras, tá? Eles possuem uma característica interessante, olha só. Eles possuem dois núcleos, tá? Eles possuem um núcleo maior e um núcleo menor. Aqui na figura ao lado, eu coloquei ela justamente para mostrar isso para vocês, ó. Em azulzinho, ele mostra para a gente o macronúcleo, tá? E em laranjinha menorzinho aqui, ó, é o micronúcleo, tá? Por que a presença de dois núcleos? Porque ele utiliza esse micronúcleo para fazer uma reprodução sexuada, tá? A gente vai discutir um pouquinho isso lá, né, um pouco mais para frente, né, quando a gente falar sobre reprodução. Mas esse micronúcleo aqui, ó, ele troca, né, esse micronúcleo com outro paramécio, por exemplo, aumentando então a sua variabilidade genética. Então é um tipo de reprodução sexuada, tá? Por quê? Porque tem troca de material genético, certo? Eles têm, né, outra característica, eles têm um vacúolo contrátil. Como eles são de vida livre, então eles são aquáticos, né, de vida livre, o meio interno dele aqui está muito mais concentrado do que o meio externo. Então a tendência é que a água ela fique entrando por um processo chamado de osmose. E para ela não ficar, né, colocando água para dentro toda hora e correr o risco dela ficar tão túrgida, tão cheio de água que ela se rompe, né, fazendo a lise. Então, para fazer esse controle da água, ele tem esses vacúolos contráteis, que eles vão se contraindo, pulsando, para eliminar o excesso de água dentro dele, tá? Eles também têm outra característica interessante, como eles são de vida livre, então eles têm que ingerir a matéria orgânica do meio ambiente. E aqui, né, nessa parte aqui, elas têm um orifício oral, tá? Então, isso aqui, ele serve como se fosse uma boca primitiva, tá? Então, eles ingerem o alimento por aqui, tá? Passa, né, por essa faringe aqui e chega formando, então, né, o alimento formando, então, os fagossomos para serem digeridos, tá? E eles têm, inclusive, um orifício aqui também que serve para eliminar, né, os resíduos alimentares por aqui, tá bom? Então, olha só como essa célula é bem mais complexa do que as células, né, dos organismos dos grupos anteriores, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês no tópico que possuem dois núcleos, sendo que o menor é utilizado para a reprodução sexuada. E possuem vacúolos contráteis para fazer o controle osmótico da água, tá, dentro dessas células. Então, encerramos agora, né, esses 4 grupos, tá, da classificação de protozoários. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução deles. Como que acontece a reprodução?
A reprodução, ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada, por definição, é aquela reprodução onde não envolve a troca de material genético, tá? Ou seja, as células filhas resultantes, né, desse processo de reprodução, elas são iguais, geneticamente iguais às células mãe, né, entre aspas aí, que deu origem a ela, tá? Então, sem variabilidade genética. A grande maioria, né, dos protozoários reproduzem-se de forma assexuada, tá? E o mais comum, né, lógico, é a reprodução, a divisão binária, tá? Também chamada de cisparidade. Então, é um processo em que a célula original aqui, ó, né, ela vai duplicar, né, o seu material genético e ela vai se dividir aqui em duas partes, originando duas novas células filhas, tá? Entre aspas aí também. Certo? Ocorre então aqui, ó, na maioria dos protozoários, sem troca de material genético. Essa aqui sem segredo, tá? A diferença grande está aqui, ó, porque esses organismos também podem fazer a reprodução sexuada, tá? É o caso, então, né, lá dos paramécios que eu falei para vocês. E essa reprodução sexuada aqui, por conjugação, ela assim, muitas pessoas elas olham esse tipo né, de situação aqui e falam, ah, professor, mas não é uma reprodução, né? É só uma troca de material genético, não é? Porque olha só o esquema que eu coloquei aqui para vocês. Dois paramécios, eles se pareiam aqui, ó, né? Eles ficam lado a lado. E o que acontece? Acontece em que o citoplasma de um e de outro, eles se unem, né, através da união da membrana plasmática deles aqui, ó. Então ocorre uma fusão dessa membrana plasmática dos dois aqui, e o citoplasma fica temporariamente unido por um canal, por uma ponte, onde ocorre a troca, tá, desses micronúcleos. Aí fala, ah, mas de um vai para o outro, do outro vem para um. Não, primeiro eles duplicam, tá? Primeiro um micronúcleo, né, de um paramécio, ele duplica e ele joga uma cópia para o paramécio, né, do outro ali. Esse outro paramécio também, ele faz a duplicação dele e joga uma cópia para esse outro primeiro aqui, tá? E aí o que acontece? Quando eles se separam, eles vão ter o quê? Eles vão ter um micronúcleo, né, originário, né, deles mesmos, e o outro que é originário do outro paramécio que ele fez a troca, tá? Aí o que acontece? Olha como ele tem então uma variabilidade genética comparado a o que era anteriormente, tá? Aí muitas pessoas falam, ah, então não é uma reprodução, porque não originou novos organismos. Mas lembre-se que depois que eles fizeram essa troca, eles vão fazer essa divisão por quê? Por cisparidade ou por divisão binária. E quando eles se dividirem, tanto esse um quanto esse outro, eles se dividirem, eles vão originar um organismo, né, dois novos organismos com variabilidade genética, tá? Então, esse passo de conjugação, ele vem depois, né, sucedido de um outro processo de divisão, né, de reprodução assexuada por cisparidade, e aí eles vão originar novas células, tá? E aí sim, com variabilidade genética. Então, por isso que a gente considera esse processo aqui como sendo um tipo de reprodução sexuada, chamada então de conjugação. Tudo bem? Tem outros tipos de reprodução? Tem, tá? Nós vamos discutir, né, outros tipos de reprodução, até mesmo um pouquinho mais complexo do que esse, com alternância de gerações, perdão, quando a gente for falar de algas, tá? Mas por enquanto, vamos parar aqui, né, em reprodução, nessa conjugação aqui para esses protozoários, tá? Não vamos falar, né, de obtenção de alimentos, porque aqui todos, né, que nós falamos até agora, eles são heterotróficos, tá? Não tem exemplares autotróficos aqui. Eu mencionei, né, no caso ali as euglinas, mas as euglinas a gente vai ver elas lá em algas, tá? Bom, então, para fechar essa nossa aula, vamos começar, né, a detalhar um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários, chamadas então também de protozooses, tá? Essas protozooses, elas, né, lógico, elas são doenças, eles são parasitas, né, então eles vão causar mal para o seu hospedeiro.
E eu listei aqui pra gente as protozooses que a gente vai falar sobre elas. Então, vamos falar de malária, que talvez seja, né, a mais presente aqui dessas aqui, né? Talvez seja uma das mais conhecidas, né, por nós aí e infelizmente uma das mais frequentes também, né? Vamos falar de mal de Chagas, amebíase, giardíase, toxoplasmose e leishmaniose, tá? Vamos falar mais rapidinho aqui para não ficar muito extensa essa aula. Começando ali pela malária, então, tá? A malária, ela é causada pelo plasmódio, tá? Então, lembra-se que são várias espécies dentro desse gênero Plasmodium, causador, então, dessa doença aqui, tá? Ela é transmitida através da picada de um mosquito, né? Um mosquito anófeles, também chamado de mosquito prego, tá? Esse mosquito, ele é muito comum em regiões mais quentes, tá? Na região equatorial ali, tá? Para nós que estamos aqui na região sudeste, ela não é tão frequente igual é lá na região norte, mas existe aqui também, tá? O que essa doença causa? Ah, perdão, não terminei de falar aqui. Então, ela é transmitida através da picada do mosquito, né, prego, quando ela pica uma pessoa que está contaminada com malária e depois ela pica uma outra pessoa sadia, ela passa, né, esse protozoário da pessoa contaminada para a pessoa sadia. Também tem, né, a passagem através, né, de via placentária, então é possível que, né, esse protozoário ele passe pela placenta e contamine, então, né, um feto, né, no caso de uma gestante, e também pode ser passado através da transfusão sanguínea, tá? Isso aqui é mais raro hoje em dia, porque, né, hoje em dia a gente sabe que todo, né, sangue que vai ser feito para, né, utilizado numa transfusão, ele passa por uma checagem, por uma análise clínica antes, tá? Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas incluem febre muito alta, né? Mas não é essa febrinha que às vezes a gente tem aí, né? De 38 e já fica muito doente, não quero ir para a escola, né? Não, é uma febre mesmo, tá? Febre acima de 40 graus, né? 40, 41 graus, que a pessoa tem delírios, né? A pessoa começa a transpirar muito, né? Que eu até coloquei aqui, ó, sudorese, tá? Por quê? Porque a temperatura corpórea dela aumenta demais, tá? E aí começa a pessoa, o organismo dela começa a suar, para quê? Para tentar reduzir essa temperatura corpórea, tá? Então esses são os sintomas, né, da malária. Tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque a malária leva à morte, sim, tá? Ela é comum, então, aqui, ó, na região norte do Brasil, tá? Justamente porque é a região mais quente ali, onde esse mosquito, né, ele gosta de ficar, tá? E a prevenção para essa doença é combater, né, o vetor transmissor, que seria então esse mosquito, tá? Então, novamente aqui, aqueles mesmos recados que servem para dengue, né? Combater o foco, né, de reprodução desse mosquito. Água parada em pneus, né? Enfim, combater esses locais, né, focos criadores, não deixar água parada, fazer uso de telas, né, nas janelas, nas portas, tá? O uso de repelentes, mosquiteiros, e também fazer tratamento dos doentes, certo? Aqui eu coloquei para vocês, ficou aquele espaço em branco lá, porque eu tinha colocado essa imagem nesse slide anterior, só que tinha ficado muito apertadinho. Aí eu coloquei nesse outro slide aqui separado, né, só para colocar as imagens. Aí eu esqueci de ajustar o slide anterior, desculpa aí. Aqui eu estou mostrando para vocês então o que? O mosquito prego, tá? Esse aqui é o mosquito prego, tá? Diferente do da dengue, que tinha aquelas marquinhas branquinhas aqui na perna deles, né? Aqui esse não, tá? Esse não tem essas marquinhas branquinhas. E aqui, ó, eu coloquei um mapa para vocês verem os locais mais escuros aqui, ó, em vermelho mais terroso, tá? Mais escuro, são os locais onde tem maior frequência, né, de malária, de casos de malária. Então notem que ela está toda concentrada aqui, ó, nessa região mais quente do globo, tá? Que é a região, corresponde à região equatorial, certo? Aqui no caso do Brasil, ó, os casos em maior quantidade estão aqui, ó, na região norte, tá? Mas nós aqui na região sudeste não estamos livres disso não, tá? Então muito cuidado para todos aqui, tá? Todos do Brasil, tanto da região norte quanto da região sudeste, nordeste, né, centro-oeste.
pessoal da região sul que está um pouco mais, né, um pouco mais seguro, mas ainda temos casos aqui, ó, tá bom? Certo, minha gente? Então essa aqui é a malária, tá? Ela tem cura, tá? Outra protozoose, que é o mal de Chagas, tá? Mal de Chagas, que também, né, outro slide que eu deixei em branco aqui porque eu passei a figura para outra foto. O mal de Chagas, né, a gente começou a escutar falar, né, alguns casos por aí, tá? Ela veio à tona por quê? Porque começaram a se falar sobre alguns casos de mal de Chagas de pessoas, né, que poderiam ter pegado através do caldo de cana, do açaí, tá? Então ela veio à tona essa doença de novo aí, falando, né, aparecendo um pouco mais na mídia recentemente. Ela é causada então pelo, né, flagelado Trypanosoma cruzi, tá? Acho que eu já devo ter contado essa história para vocês do Trypanosoma cruzi, né? Mas esse cruzi foi em homenagem a Oswaldo Cruz. Quem estudou essa doença foi Carlos Chagas, por isso que o nome da doença ficou conhecido como mal de Chagas, tá? E o protozoário causador da doença, o Chagas homenageou seu amigo Oswaldo Cruz, batizando então ele de Trypanosoma cruzi, tá? Ela é transmitida através, né, das fezes do barbeiro, né, do percevejo conhecido como barbeiro, tá? Que esteja contaminado, claro, tá? Como que vai entrar em contato com essas fezes? Esse barbeiro, né, ele é um inseto hematófago, né? Ele vai, né, tentar sugar o sangue, né, da pessoa. E aí o que acontece? Ele vai, né, durante a noite, ele tem hábito noturno, ele vai indo, né, encontra uma pessoa ali, né, para sugar o sangue dela, e ao passo em que ele vai sugando esse sangue, ele também vai defecando ali nessa região, né, onde ele está, né, da pessoa onde ele está sugando esse sangue. E aí, nas fezes dele, estão os tripanossomas. Depois, quando essa pessoa ela acorda, ela sente uma coceira nesse local, uma irritação nesse local onde o barbeiro, né, ele picou, e aí ela coça. Quando ela coçar, ela acaba transferindo essas fezes com o tripanossoma na abertura, né, da picada desse inseto, né, do barbeiro. E aí o tripanossoma ele tem acesso então à corrente sanguínea e entra no corpo da pessoa, certo? Também é possível que esses tripanossomas sejam transferidos, né, por transfusão sanguínea e por via placentária, igual a gente falou no exemplo anterior. Lembrando que a transfusão sanguínea, hoje em dia, isso é praticamente nulo devido aos exames clínicos que são feitos no sangue, né, para se fazer a transfusão, certo? O que essa doença causa? Ela causa inchaço, né, uma inflamação bem acentuada nos órgãos onde ele afeta. Como ele afeta principalmente o coração, então é normal que essa pessoa afetada por doença de Chagas, ela tenha a chamada de cardiomegalia. O que é cardiomegalia? É um inchaço do coração, tá? Fica com o coração grande. Vai falar, coração grande é bom, né? A pessoa é mais amorosa, mais simpática. Não, nada a ver, tá? Lembre-se que isso aqui é um inchaço. Quando o órgão está inchado, ele não funciona direito, ele não tem força para fazer a contração. Então, o coração da pessoa, ela funciona de maneira muito debilitada, tá? Então, é comum que essa pessoa, ela tenha, por exemplo, cansaço, tá? Um sintoma característico é um cansaço físico. Então, se a pessoa não tem o coração bombeando com força para bombear o sangue pelo corpo, a energia, o oxigênio, os nutrientes, né, tudo no corpo dela não vai ser distribuído de forma adequada e ela não tem energia então para fazer a movimentação do corpo no dia a dia, então ela sente um cansaço, certo? A prevenção então é o que? É vedar, né, as frestas das casas, principalmente de casas de pau a pique. Por quê? Porque é comum encontrar, né, esse barbeiro nessas casas de pau a pique. Né? Eu já vou colocar a imagem para vocês para mostrar o que é uma casa de pau a pique para quem ainda não sabe. E aí, uma das alternativas é trocar essas casas de pau a pique por casas de alvenaria, tá? De tijolo, né, cimento, né? É lógico, né, que isso aqui seria uma medida recomendada, mas lógico que não é, né, acessível para todas as pessoas. Muitas pessoas moram em casa de pau a pique não por opção, né, não porque elas querem, né, e sim porque a condição financeira delas impôs essa realidade para elas, tá?
Uma outra medida de prevenção é o combate, então, ao vetor, né, dessa doença, também utilizando telas, utilizando mosquiteiros, né, e, lógico, fazendo o tratamento dos doentes, tá? Essa doença, a pessoa ela consegue conviver, né, com o mal de Chagas durante, né, por muito tempo, caso ela seja tratada, tá? Então precisa haver um tratamento desses doentes, certo? Aqui eu coloquei então a imagem para vocês, ó. Esse aqui é o barbeiro, tá? Barbeiro por quê? Porque esse inseto ele costuma picar as pessoas na região da barba, tá? Não quer dizer que ele dirija mal, que ele é barbeiro, né? Nossa, que ruim a piada, né? Mas barbeiro porque ele pica na região da barba. Fala assim, então em mulheres não pica? Né? Não, é na região, né? Na região do pescoço, tá? Não é que ele prefere também essa região, ele pode picar em outras regiões. Mas essa região é uma região bem irrigada, né, com bastante vaso sanguíneo, é quentinho ali para ele, e principalmente durante a noite, onde, né, fica frio, é a região em que fica descoberto. A pessoa se cobre com um lençol, né, um cobertor, sei lá, e aí a região ali do pescoço, ela fica desprotegida, né? Então esse inseto costuma picar nessa região, não que ele não possa picar em outras regiões do nosso corpo, tá? Aqui, ó, é um exemplo de vocês de uma casa de pau a pique, tá? Feita ali de madeira, né, de argila, barro, tudo, certo? Então, ela acaba juntando muitas frestas aqui, ó, né? E nessas frestas, esses barbeiros, eles ficam ali escondidos, tá? Esperando anoitecer para eles entrarem em atividade. Aqui eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês o tamanho, mais ou menos, né? Porque às vezes a gente olha uma foto grandona dessa e fala, nossa, que enorme barbeiro. Mas ele é desse tamanho, tá? Ele cabe aqui, ó, né? Vários na palma da mão dessa pessoa aqui. E aqui eu coloquei para vocês para mostrar que, né, é comum também esses insetos aqui estarem presentes, né, nos açaís e na palha da cana, tá? Então o açaí bruto, né, quando ele é apanhado ali, né, do pé, ele pode ter, né, naquele cacho lá, ele pode ter o barbeiro junto. Ou também pode estar escondido na palha, né, da cana. E aí, quando a pessoa moe, né, aquele açaí, rala ele para fazer, né, por processos industriais, para fazer a polpa do açaí, ou então ele moe para fazer, né, extrair o caldo da cana, a garapa, ele pode acabar moendo esse barbeiro junto, tá? E aí, os tripanossomas presentes dentro, né, do corpo dele vão contaminar esse alimento, tá? Mas é lógico, assim, existe a possibilidade? Existe, mas ela é muito pouco, é raro, né, acontecer. Mas é lógico, já foram registrados casos em que existiam. Eu coloquei o açaí aqui, e muita gente, eu sei que muita gente está aí se descabelando de preocupação, né, que adora comer um açaí. Galerinha, o açaí que a gente come aqui, né, é muito diferente do açaí que o pessoal da região norte come, tá? O açaí bruto que eles comem, né, eles comem a polpa de açaí diluída em água, tá? Aí sim o contágio por essa doença, esse tripanossoma, ele é grande. O açaí passado por processos industriais e o que o pessoal do sul-sudeste costuma comer aqui, né, que seria um sorvete com base, né, na preparação com base em polpa de açaí, esses não, né? Esses a chance de uma pessoa pegar, né, uma doença por conta disso é praticamente nula, tá? E o caldo de cana, hoje em dia, o caldo de cana, né, quando você passa e vê, né, a cana sendo moída, é uma cana que ela já está limpa, né, ela foi descascada, toda higienizada, né, então também o risco de se consumir um caldo de cana, né, em um ambiente limpo, higienizado, também é muito baixo, tá? Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado onde a gente vai consumir esses alimentos, tá? Consumir em locais onde você vê que tem uma higiene adequada, então, certo? Continuando, então. Agora, eu coloquei aqui amebíase e giardíase, apesar de serem, né, dois protozoários de grupos diferentes, mas eu coloquei essas duas doenças juntas, por quê? Porque elas são, né, muito parecidas, tanto os sintomas quanto a prevenção, né, é muito parecido, tá? Bom, a amebíase, que ela é causada então pela Entamoeba histolítica, e a giardíase, causada pela Giardia lamblia, tá? A pessoa ela se infecta com essa doença quando ela ingere cistos, né, desses dois aqui, presentes em água contaminada. Então, às vezes, algumas pessoas não têm acesso a saneamento básico, né, a uma rede de saneamento básico, e ela acaba ingerindo a água sem que ela seja previamente tratada, tá?
E essa água contaminada, então, ela pode conter cistos, né, desses dois protozoários. E aí a pessoa adquire essas doenças. O que elas causam? Esses sintomas, né, são praticamente, né, é uma infecção no trato gastrointestinal, então ela vai causar uma diarreia, tá? Mas não é uma diarreiazinha, né, boba que vocês ficam aí um dia, né, no vaso sanitário lá. É uma diarreia violenta, é uma diarreia severa, tá? Chegando a sair sangue nas fezes. Então a gente chama de diarreia sanguinolenta, tá? Causa muitas dores abdominais, úlceras hepáticas e gástricas, né, feridas, né, no fígado e no estômago, tá? Essa doença, ela também leva à morte, muitas vezes, por desidratação, porque a pessoa tem a diarreia, perda de líquidos constante, não consegue, tudo que ela ingere, ela vai eliminar nessa diarreia, esse líquido vai sair, e ela leva à morte, sim, né, por desidratação. Ela está muito comum em regiões pobres, tá? A gente escutou falar bastante, né, dessas doenças aí recentemente lá na África, quando teve, né, aquele incidente lá, aquele tsunami, né, que contaminou então a água de vários vilarejos, cidades ali, tá? E a prevenção para essa doença, então, é o saneamento básico, tá? Higiene no preparo de alimentos, então a gente cuidar da água que a gente vai ingerir, lavar bem os alimentos, né? Ou cozinhar os alimentos, né? Não procurar, se você está num local onde não tem saneamento básico, para você lavar os alimentos, então não consuma alimentos crus, né? Consuma os alimentos cozidos, né? E lógico, fazendo o tratamento dos doentes, tá bom? Partindo agora para a toxoplasmose, tá? É a penúltima doença nossa aí. A toxoplasmose ela é causada pelo Toxoplasma gondii. A transmissão dela é através da ingestão de cistos também em água contaminada e do contato de urina de gatos que estejam contaminados também com essa doença, tá? Ela causa dores musculares muito intensas, fadiga, muita febre, tá? Dor de cabeça e inchaço nos gânglios, tá? Então eles ficam com os gânglios inchados. O pessoal costuma chamar de ínguas também, tá? Ela pode ser transmitida então, né, também através de via placentária, né? Então a gestante, quando ela, né, adquire essa toxoplasmose, ela passa então para o bebê, tá? E passando para o bebê, causa inúmeros problemas, tá? Desde malformação, cegueiras, aborto, tá? Então é bem problemático isso. Mas isso não quer dizer, né, que se uma gestante está ali, né, a mulher, né, ficou grávida, né, o casal, né, vai ter esperando um filho e eles têm um gato. Não quer dizer que você tem que jogar esse gato, né, pôr ele na rua, passar, dar para outra pessoa, vender para outra pessoa. Não, gente, tá? É só tomar os devidos cuidados. Procurar, né, fazer com que esse gato não fique, né, andando pela rua, né, então evita o acesso dele à rua, tá? Mantém ele mais dentro de casa, sempre dar alimento pro gato e sempre ficar, né, trocando, né, a caixinha, né, de areia dele ali, né? Papel do marido muitas vezes, né? Então deixa para ele agora fazer, né, esse cuidado de mexer na caixinha de areia, trocar areia, essas coisas, tá? Fazer o tratamento dos doentes é extremamente necessário, tá? E saneamento básico também estão dentre as medidas aí para se evitar essa doença. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um panfleto que eles divulgam sobre o ciclo da toxoplasmose, tá? Então mostrando aqui, ó, a toxoplasmose ela pode vir através, né, de fezes e urina de gatos, pode vir, né, através de alimentos contaminados, tá? Mostrando também que a toxoplasmose também pode ser passada para, né, o feto, certo? Então, muito cuidado com essa doença, tá, gente? E, por fim, mostrar aqui para vocês o caso da leishmaniose, tá? Infelizmente, muito comum aqui para nossa região. Para quem não sabe, a gente está na região aqui, né, do centro-oeste paulista. Então, essa, né, leishmaniose é causada pela Leishmania brasiliense e ela foi, né, apelidada de úlcera de Bauru, tá? Úlceras são feridas, tá? Bauru, por quê? Porque é uma região, né, que foi diagnosticada vários casos dessa doença, tá? Na região de Bauru. A transmissão ela é feita através da picada de um mosquito, tá? Do mosquito palha, também conhecido como mosquito birigui, tá? Birigui, da cidade de Birigui, pertinho de Bauru, tá? Aqui está o mosquito birigui, tá?
Os sintomas, o que eles causam? Né? Causam feridas, ulcerações. Onde? Cutâneas, tá? E na pele, né? E na mucosa, tá? Que é o revestimento de cavidades internas, ok? Então causa essas feridas. Eu coloquei aqui o cachorro, né? Por quê? Porque os cães são reservatórios dessa doença. Então muitos mosquitos, eles acabam picando, né? Tanto as pessoas quanto os cães, e passam essa doença, né? De uma para outra, certo? Então é muito comum cães aí de rua, né? Apresentarem alguma, podem apresentar, né, leishmaniose, certo? Comum não é, né? Mas existem casos aí. Existem vacinações, né, para cães para isso. E ó, olha só como é que fica. Ela passa para as pessoas e fica causando feridas, tá? Ela tem um índice de mortalidade grande, principalmente nos cães, né? Então é bom a gente tratar sempre. Falava-se que uma das medidas, né, de prevenção era fazer o sacrifício, né, de cães, né? Eu particularmente sou contra fazer sacrifício de cães, né? A gente precisa tratar, a gente precisa evitar que esses cães, né, o abandono de cães e não ficar sacrificando cães, né? Mas, enfim, vamos lá. Certo? Então, essa doença aqui, ó, né, ela causa essas feridas, ulcerações aqui. Tudo bem? Bom, gente, essas aqui são, então, as principais doenças causadas por protozoários e, né, os grupos que a gente viu, então, de protozoários e algumas características gerais aí sobre eles. Na próxima aula, a gente vai falar sobre, ainda do reino Protoctistas, mas vamos falar agora sobre algas, né? Vamos falar sobre os que são autotróficos, tá? Beleza, minha gente? Deixo aqui só, né, essa imagem aqui no final para mostrar para vocês a importância de saneamento básico para a nossa saúde, tá? Vocês viram que várias doenças aqui causadas por protozoários têm a ver com contaminação de água por resíduos, tá? Forte abraço para vocês, minha gente. Aguardo vocês na próxima aula. Até!